Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes desse ano. Bom, as oitavas de final tivemos algumas surpresas e alguns jogos que deram a lógica, entre aspas, né, que passaram os favoritos. No confronto Palmeiras-Botafogo, os dois eram favoritos, passou o Palmeiras. Palmeiras foi para as quartas de final, ganhou de 1-0. Chelsea e Benfica passou o favorito era o Chelsea passa por 4-1. No confronto internacional, Fluminense passou o time brasileiro, Fluminense passa aí como zebra do confronto, jogou bem, mereceu a classificação do início ao fim. No City, Manchester City e Al Hilal passou Al Hilal, a surpresa da competição até agora. Al Hilal classificado para as quartas de final da Copa do Mundo, tirando o Manchester City. PSG, Paris Saint-Germain, Inter de Miami passou o favorito, passou o PSG 4-0. O confronto do City foi 4-3 para o Al Hilal. PSG passa por 4-0 em cima da Inter Miami. O Bayern de Munique enfrentou o Flamengo, passou o Bayern, que era o favorito no confronto, 4-2. Real Madrid de Juventus passou também o favorito, Real Madrid, 1-0. Borussia Dortmund e Monterrey. Passou o Borussia Dortmund, passou o time alemão 2-1 em cima do Monterrey. O jogo não foi fácil. O primeiro tempo, amplo domínio do Borussia Dortmund, mas o Monterrey veio com tudo para cima no segundo tempo, demonstrando que queria passar de fase, mas infelizmente não deu. Marcou um gol no segundo tempo, né? O gol do Monterrey foi no segundo tempo, mas não foi o suficiente para virar o jogo, para nem empatar, nem virar. E para mim, o melhor jogo das oitavas de final fica por conta de Manchester City e Al Hilal. Foi uma trocação intensa, empate no tempo normal, 2-2. Vitória do Al Hilal na prorrogação 2-1, somando os dois, 4-3 para o Al Hilal. Então fica por conta desse jogo. Para mim, foi o melhor jogo das oitavas de final foi o melhor jogo das oitavas de final e, quiçá, o melhor jogo do Mundial até agora. Os confrontos das quartas de final ficam por Palmeiras e Chelsea, reeditando a final de 2021, vencida pelo Chelsea, pelo time inglês, por 2-1. Naquela ocasião, Lukaku e Kai Havertz marcaram para o Chelsea, Rafael Veiga descontou para o Palmeiras. Confronto Fluminense ao Hilal, confronto onde o time brasileiro tem um certo favoritismo aí, mas o Al Hilal já mostrou que não é qualquer um. Tirou o Manchester City, então o Al Hilal já mostra pro mundo que não é qualquer time, é um time chato, e realmente é um time chato. A última vez que participaram do Mundial deu trabalho pro Real Madrid, na final vencida por 5-3 pro time espanhol, mas deu trabalho, não foi fácil. Naquela edição de 22, por exemplo, tirou o Flamengo da semifinal. Então, é um time que já vem de anos já se estruturando, mostrando a força do futebol saudita. Em 22, por exemplo, tivemos a vitória da Arábia Saudita contra a Argentina na primeira rodada da fase de grupos daquela Copa. Então, apesar da Arábia ter sido eliminada na fase de grupos e a Argentina ter sido campeã mundial, não muda o fato que a Arábia ganhou da Argentina. Então, o futebol árabe vem mostrando evolução aí nos últimos anos. PSG e Bayern de Munique tem tudo para ser o melhor jogo da Copa do Mundo. Tem tudo para ser o melhor jogo da Copa do Mundo. São dois times que jogam bola, jogam bem. O PSG passou bem pela Inter Miami, o Bayern passou bem pelo Flamengo. Os dois vindo de uma fase de grupos onde perderam um jogo. O PSG perdeu para o Botafogo e o Bayern perdeu para o Benfica.
mas os dois vêm muito bem. Na minha opinião, são os dois melhores times do Mundial. Tem tudo para ser um jogão. E Real Madrid e Borussia Dortmund reeditando a final de 22. Reeditando a final da Liga dos Campeões de 22. Naquela ocasião foi vencida pelo Real Madrid 2-0 em cima do Dortmund. Teve gol do Vinícius Júnior naquela edição, naquela final, inclusive. Então, Palmeiras e Chelsea. O Palmeiras vem para buscar a revanche de 21. O Fluminense e o Hilal tem tudo para ser um jogo bom. Um jogo de trocação ali. PSG e Bayern de Munique tem tudo para ser o melhor jogo do Mundial. E Real Madrid e Borussia Dortmund tem tudo para ser também uma revanche, por que não? Do Dortmund, né? Do Borussia. E quase tivemos o confronto entre os irmãos Bellingham, Jude Bellingham e Joe Bellingham, nesse confronto. Jude Bellingham do Real Madrid e Joe Bellingham do Borussia Dortmund. Só que não vamos ter o confronto porque o Joe Bellingham tomou um cartão amarelo no último jogo contra o Monterrey, então está suspenso dessa partida. Então, infelizmente, aí não teremos o confronto dos irmãos Bellingham. Mas é isso, então. Um pouco sobre as oitavas, as quartas. E deixem aí nos comentários quem vocês acham que será o campeão. E se vai ter time brasileiro chegando na final. Porque sim, o Palmeiras tem time para passar do Chelsea. E o Fluminense tem time para passar ao Hilal. Os dois passando se pegam na semifinal. E um time brasileiro já está na final garantido. Então, comentem aí nos comentários se vocês acham que um time brasileiro chegar na final e se tem campeão surpresa ou se o lado B da chave, que é Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid e Borussia Dortmund, que são os lados dos times europeus, vai garantir mais um título para a Europa, ou se o lado A vai ter surpresa. Então, deixem aí nos comentários. Até a próxima.